quase um mês, está na rua indignado com tipos como esse ministro Barroso. Muito obrigado, senhor presidente. E voltamos então a essa tribuna, senhor presidente, porque eu acho que aqui é o local do deputado falar, né? O mundo inteiro, o Brasil inteiro parado e um pouco do mundo, né? Os Estados Unidos também viu os nossos ministros, infelizmente, sendo vaiados, né? Eu não estou batendo palma para vaiar os ministros, não. Só que não entendo que o Dória, a calça apertada, leva os ministros para debater lá nos Estados Unidos da América. Tanto lugar para debater democracia aqui no Brasil, né? Vamos lá. Né? Então, a gente não fica com isso. Queria falar um pouco também do Fleury, que foi professor meu na Academia do Barro Branco, foi secretário de Segurança Pública, nomeado por Quercia, foi governador de São Paulo, com apoio de Quercia, né? Realmente, foi governador. Então, infelizmente, perdeu a vida, né? Os seus 73 anos. Realmente, são idades críticas. A semana passada perdemos aí o Boldrin com 80 anos, a outra cantora lá com 77 anos, né? Gal Costa. A vida é mais ou menos assim também, né? Infelizmente é assim. Para todos nós, até pro Lula também, né? Para mim, pro Lula, infelizmente, é o tempo, né? Mas eu vou voltar de novo a falar do povo nas ruas, né? Porque não é certo nós, numa assembleia praticamente deserta, nós como pregando no deserto aqui, né? E o povo nas ruas, milhões de pessoas nas ruas ontem. Estão aqui em frente ao quartel-general do Exército, em Cumbica, nas Forças Armadas, onde servi em 65 como soldado, né? O povo está pedindo apoio das Forças Armadas, porque o povo não está acreditando no resultado das eleições. Não sou eu. Eu sei que a Globo não fala, a SBT não fala, a Bandeirantes não fala, né? A Record está falando um pouco, né? A Jovem Pan falava, agora fala muito pouco. Até tiraram um monte de gente de lá, não é? Porque você não pode falar. Hoje em dia você não pode falar, você tem que falar o que os caras querem ouvir. Mas o povo brasileiro, por onde a gente anda, na capital, no interior, não estão acreditando no resultado das urnas. Essa é a verdade. Não pode falar em urna que a gente prende a gente, mas eu também tenho mais de 70 anos. Se eu estiver preso, estou falando tribuna na Assembleia, e como o Lula é bem mais velho que eu também, ele fala um monte de besteira, né? Como liberar sequestrador de Abílio Diniz, como o cara que mata para roubar um celular, para tomar uma cervejinha, não pode ser condenado, né? Então, cada um fala, talvez até pela idade, a gente fala um monte de bobagem, né? Mas também a gente está no fim da vida, né? Eu, Lula, Geraldo não, também tranquilo, né? Geraldo também tranquilo. Não é bom de voto, mas é bom de negócio, políticos. Bom, mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui na nossa vida aqui. Então, se o povo está falando, é nossa obrigação. Eu ganhei 10 eleições. Eu não posso ficar na praia, no campo, em casa, sem poder falar aqui, pelo menos saber que defender a população. Eles estão aí porque eles são bobo? São xarope? O cara com a mulher, com o filho, com criança, idosos, como eu, estão aí na rua, não acreditando no resultado de uma eleição. Não estão acreditando. Como se chegou a esse resultado? O povo não acredita, é um direito do povo. A gente tem que respeitar. Infelizmente, se o Senado Federal tivesse funcionando, o povo estivesse lá. Mas o povo vota nos senadores, mas eles não defendem o povo. Vota nos deputados federais, também não estão defendendo o povo, né? Já estão negociando com o próximo governo. Já vamos apoiar o próximo presidente. Vamos acertar o nosso lado aqui. O PL, o meu partido, e partido do nosso presidente, já falou, né? Que estão pensando em anular as eleições. Estão pensando em anular as eleições. Partido meu, do Major Mac, que estava aqui há pouco, né? Do Abílio Diniz. Então, está pensando. Aí talvez dê uma pá, por quê? Talvez não é, não, peraí, eu fui eleito. Eu quero que anule as eleições? Eu quero. Se não comprovar que houve honestidade, eu quero que anule. Vamos fazer uma eleição de novo, todo mundo. Qual é o problema? Porque apareceu aí uma tal de código de fonte.
código-fonte. Não sei o que estou falando, são os especialistas, os engenheiros de ITA, de Poli, o caramba, esses caras aí. Diz que tem voto, o nobre deputado Gil Diniz, depois das 5 horas da tarde. Tem um argentino aí que está falando, tem voto. Como é que o povo vai acreditar que até 10 horas da noite tinha nego votando? Então, o que ele tem que explicar para nós, realmente, são os ministros do TSE, para até acalmar a população. Ou até o Lula assumir, e depois que o Lula assumir, nós vamos continuar esses gritos na rua, tá certo, não tá certo, Lula na prisão, esses papos aí. Não, é simples, vamos mostrar as coisas. Agora, se o povo não acredita e o ministro fala que todo mundo é mané, perdeu o mané, o próprio ministro foi lá falar com os deputados federais para que não se aprovasse a auditoria nas urnas, o voto impresso. Ele foi lá, fez reunião, trocaram para se aprovar isso. Ou estou mentindo aqui da tribuna da Assembleia? Ou estou mentindo aqui da tribuna da Assembleia? Mas o Barroso foi lá e fez isso. O povo acredita que o mesmo Supremo Tribunal Federal que condenou Lula, absolveu Lula, nobre deputado Gil Diniz. Como é que o povo... alguém tem que explicar. Eu não estou falando se ele está certo, está errado. Não estou analisando ninguém, que eu não analiso ninguém aqui, eu não analiso ninguém. Acho errado o seu Lula pegar um jato aí de um empresário já envolvido em rolo e ir lá para o Egito. O empresário trambiqueiro, que já foi condenado e está cheio de rolo aí. Então, isso eu acho errado, né? Mas não sou eu que tenho que aconselhar o Lula, é o pessoal do PT, não sou eu. Eu não aconselho o pessoal do Lula, quem é o PT. Eu acho errado, está todo mundo cobrando. Agora, eu estou falando do povo em São Paulo e no Brasil. O povo cobrando providências, de não acreditando no que está falando. Por que ele está acreditando que ele é bobo? Eu até coloco uma colocação aqui do nobre ministro Alexandre Moraes. No dia da eleição, eu estava assistindo pela televisão, quando ele foi dar um depoimento, uma declaração, e ele colocou a seguinte colocação, ele fez a seguinte colocação: quando jovem, eu fui assistir um jogo de futebol entre meu time e Corinthians, eu sou fanático corintiano, dizia ele, contra o Internacional. E o Internacional chutou uma bola, bateu na trave e bateu fora do gol, e o juiz deu gol. Ai, eu fiquei muito nervoso, reclamo até hoje. Mas vou fazer o quê? Ele falou, não fui eu. Esse povo é a mesma coisa. Ele não está entendendo que a bola do Lula entrou dentro do gol. Senhor ministro, é isso que o povo não está entendendo. Se a gente consegue aprovar, porque agora já tem VAR, né? Se fosse naquela época, não aconteceria, porque o VAR ia lá ver que a bola não entrou dentro do gol. Então, o ministro Alexandre Moraes não ia ficar triste. E o povo está triste por quê? Porque não está acreditando. Não está acreditando no resultado das eleições. Só por isso. Não sou eu que estou falando. Quem devia estar falando é os senadores, né? Lá em Brasília, os deputados federais, lá em Brasília, cara, e cobrando o resultado das eleições. O que é esse código-fonte? O que é isso? Que tem dentro da urna? Tem voto realmente depois das 5 horas da tarde? Às 6, 7, 8, 9, 10, até 10 horas da noite estão votando? Quem votou? Essas urnas, aonde o Bolsonaro teve 0 voto e o Lula teve 240, existiram? Qual é o lugar que um cara tem 240 votos, e o Lula e o Bolsonaro 0? Mas vão lá, reúne o povo lá, vem cá vocês todos aqui, vamos ver, vamos fazer uma checagem, se é real isso. Senão o povo não consegue entender. Quantas urnas aconteceram isso? De o Bolsonaro ter 0 voto e o Lula 240. Foi essas urnas depois das 5 horas da tarde? Foi às 10 horas da noite? A que horas foi isso? Então fica todo mundo perdido. Então nós não podemos xingar que são revolucionários, antidemocráticos. Não, o quê? Ou você acredita ou não acredita. Porque se você fazer um jogo de futebol, como foi o ministro, e a bola entrou dentro do gol, você não vai reclamar. Ninguém é bobo de sair reclamando na rua, a bola não entrou. Não, a bola entrou, você viu, todo mundo viu que a bola entrou. Agora, o que o povo não está entendendo é o resultado das eleições. O presidente da República também não fala nada. Bom, eu não sei porque ele não fala, ele é o presidente, ele fala o que ele quiser, né? Mas ele também não fala nada. Ele está esperando alguma coisa?
Porque está todo mundo na expectativa. E esse povo que está tomando chuva, tomando sol, berrando na rua, tem uma expectativa. Eles não estão aí de bobeira. Eles não estão aí porque são loucos, são debilitados, não são. Só que agora aparece até o meu partido, o PL, dizendo que pode pedir a anulação das eleições por fraude. Como é que fica o povo? Ou não vão prender todo mundo? Vamos nós tudo presos, todo mundo preso. Ou é mais fácil, em vez de fazer reunião lá em Nova York, vem aqui abrir a tal da ONU. Não, tá aqui, ó, certinho, ó. Esses 240 que votaram mesmo, tá aqui, votaram tudo Lula. Nenhum votou no Bolsonaro. Esses 240 é só outra urna também. É simples. Agora, vai ficar a vida inteira isso aí? Ninguém vai decidir? Vai ficar o povo na frente dos quartéis para terminar, senhor presidente? E tá certo o povo. Se ele não acredita, ele quer a realidade. Houve fraude ou não houve fraude? Não sou eu que tenho que explicar. Ele tem que explicar ao TSE. Os engenheiros que entendem de urna eletrônica, eu não entendo nada. Entendo do povo nas ruas, que devia estar aqui na Assembleia. Mas não, eles ficam aqui do lado da Assembleia, mas não vem nenhum aqui, porque sabe que não adianta. Como não vai ao Congresso Nacional, porque sabe que não adianta. Que nem lá ninguém decide nada. Cada um está pensando no seu futuro. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela coragem de representar os seus eleitores, de usar essa tribuna aqui para fazer essas colocações, mostrar essa indignação do nosso povo. Presidente, retorno aqui a essa tribuna. Queria colocar, tem aí, Machado, no ponto, o primeiro vídeo a que eu me referia nas ruas de Nova York. Os ministros foram interpelados por alguns manifestantes que perguntavam ao deputado Conde Lopes sobre a entrega do código-fonte. E vejam só o que foi respondido. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Sério? Não é isso não, ministro. Brasil defende. Brasil defende. Perdeu, mané. Não a mola. Essas são as gírias que um ministro do Supremo Tribunal Federal usa para responder ali uma manifestação. Mas eu relembrei aqui, na minha última fala, quando o Barroso, dentro do Congresso Nacional, foi fazer política, deputado Conde Lopes. Isso é vedado aos magistrados, vedado, eles não podem. Mas ele entrou no Congresso Nacional e foi fazer política, exigir que os líderes rechaçassem o voto auditável quando esse projeto estava em discussão no Congresso Nacional. Vejam aqui a fala do Barroso dentro do Congresso Nacional. No meio da audiência, de eleição não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar sua vez a experiência, está com som? Tá com som? Ele não sabia que estava gravando. Ele diz, se referia ali a alguma conversa com alguém, em tom até de piada, deputado Conde Lopes. E eu disse que eleição não se vence, eleição se toma. Isso saiu do próprio ministro. E como eu disse, quando o advogado advogou no Supremo em favor do terrorista Cesare Battisti, terrorista esse, deputado Conde Lopes, que matou uma família na Itália. Sabe quem o extraditou para a Itália para ele cumprir a sua pena? O presidente Bolsonaro. Hoje esse terrorista, defendido pelo então advogado Barroso, está preso, condenado e preso na Itália, graças à extradição que o presidente Bolsonaro realizou. Quando Lula era presidente,
passou a mão na cabeça de terrorista, como ele sempre fez, e o deixou aqui no Brasil, deu asilo político aqui no país. E por que eu foco aqui nesse ministro que causa indignação? Não só ele, mas hoje, principalmente ele, no nosso povo paulista, no nosso povo brasileiro. Vejam aqui um jantar em Nova York entre Barroso... Pode soltar, por favor. Barroso ali, ao lado na mesa do Zanin, o advogado de Luiz Inácio, o criminoso descondenado. Um jantar amistoso, um magistrado, deputado Conte Lopes, com o representante, o advogado de uma parte do processo. Tem o print, Machado, que eu te mandei? Dá uma olhada se chegou o print aqui. É de uma matéria, salvo engano, do dia 19 de outubro, quando esse mesmo Zanin, esse mesmo advogado, dá entrada no STF. Ele dá entrada no STF. Não é essa não. Depois eu coloco aqui. Ele dá entrada no STF pedindo para que o seu cliente possa ter ali a sua candidatura novamente chancelada pelo tribunal. Ele conseguiu o seu pleito no tribunal. Então é por isso, deputado Conte Lopes, que o povo está na rua, porque enxerga, por mais que mintam sobre essa população. Está aqui a matéria. Alagoas, defesa de Dantas recorre ao STF para reconduzir governador ao cargo. Pedido feito pelo advogado Cristiano Zanin Martins, que também defende Lula, aponta cassação sumária do mandato e exploração eleitoral do episódio. Dias depois, o advogado Zanin conseguiu mais esse feito. Tirou o descondenado da cadeia, devolveu os direitos ali ao governador das Alagoas, que foi reconduzido. Denúncias gravíssimas contra ele. Mas precisou, chama o STF que resolve. Então é isso que causa indignação no nosso povo, na nossa população. Ver juízes totalmente parciais. E eles dizendo agora, num congresso político, vejam, juízes fazendo política, falando de política brasileira lá nos Estados Unidos. Entre outras coisas, o Lewandowski diz, olha, o futuro ministro da Defesa tem que ser um civil. Mas que o juiz tem que se meter nisso? Barroso diz que o STF não tem lado, que os juízes não são partidários. São partidários, sim. São partidários, sim. E o Barroso poderia, pelo menos, pedir ali a sua suspeição de um julgamento como o de Lula, justamente por isso, pela boa relação que ele tem com essas figuras, como o advogado de Lula, o Zanin. Mas eu toco nesse assunto desse encontro nos Estados Unidos, porque esse encontro, deputado Conte Lopes, foi organizado por uma figura caricata da política paulista, João Dória, ex-governador de São Paulo. Esse encontro, ele foi realizado, organizado pelo LIDE. Olha de novo o João Dória sabotando o nosso país, trabalhando contra a nossa nação. E por que eu faço referência à figura de João Dória nesse momento? Em setembro de 2020, nesse plenário aqui, nós discutíamos a CPI da Prevent Senior. Um deputado do PT fez a solicitação. Rapidamente, o governador João Dória entrou em campo, dando entrevista do Palácio dos Bandeirantes, dizendo que apoiava essa CPI. A bancada do PSDB, em peso, apoiou essa CPI. O presidente dessa casa, Carlos Pignatari,
se manifestou, deu entrevista, recebeu jornalistas, se manifestou aqui nesse plenário favorável à CPI da Prevent Senior. E esse deputado que vos fala subiu essa tribuna para falar dos interesses por trás dessa CPI. Primeiro, desgastar o governo Bolsonaro, obviamente. O Dória, na época, era pré-candidato ao governo de São Paulo. E por segundo, eu dizia do interesse político-econômico por trás da destruição da Prevent Senior. E eu citei aqui nessa tribuna o fundador da Qualicorp. E eu dizia aqui que esse cidadão já tinha sido preso por doar milhões de reais a políticos do PSDB e que era amigo de Luiz Inácio. E hoje, o descondenado está no Egito e foi para o Egito no avião desse senhor, José Seripieri Júnior. Deu uma carona ao descondenado. Olha que coisa interessante. Junte todos os pontos. Criminosos fazendo ali a transição. Boa parte daqueles que estão discutindo a transição, presidente, para finalizar, poderiam estar com suas tornozeleiras eletrônicas. O empresário que foi preso na Operação Lava Jato dá carona ao descondenado para ir para o Egito. O juiz que o tira da cadeia está sentado tranquilamente, amistosamente jantando em Nova York, jantando com o advogado descondenado, tem ali suas boas relações no encontro promovido por João Dória. Fazem parte do mesmo grupo político, fazem parte da mesma organização que sabota o Brasil diuturnamente, presidente. E nós, e este deputado, enquanto estiver em liberdade, já que palavras hoje machucam, já que palavras hoje, ditas até mesmo de uma tribuna, com um mandato parlamentar, podem levar à prisão, enquanto eu estiver livre para falar, farei o meu papel, subirei aqui nesse parlamento e denunciarei esses interesses. Esse grupo político sabota o Brasil, sabota a nação, desrespeita o nosso povo. E o resultado está aí. Milhões de brasileiros indignados nas ruas de São Paulo e nas ruas do Brasil. Que o Congresso Nacional faça a sua parte. Câmara Federal, principalmente Senado Federal, faça a sua parte. Porque o povo brasileiro está fazendo a sua, mostrando a sua indignação nas ruas pelo Brasil, senhor presidente. Muito obrigado.